E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 5. Olha que palavra tremenda. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que no Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se viveres pelo Espírito, mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Ok? Vamos ficar até aqui, do 8, do 5 ao 14. É um texto muito rico. Muito rico. A gente tem que analisar versículo por versículo para se alimentar do que Paulo está trazendo para nós aqui. Mas é interessante que você já percebe aqui a ideia que todo o tempo ele está dizendo quem anda segundo a carne vive para a sua morte, vive para a sua corrupção. Quem anda segundo o Espírito é declinado as coisas do Espírito e vive para a sua própria vida. Né? Toda decisão que você toma na sua vida que é baseada por um impulso carnal, um desejo carnal, isso vai destruir você. Isso te leva para a morte. Porque a carne, ela é corruptível, ela é pecaminosa, ela sempre me distancia de Deus. A carne não me aproxima do Senhor. Por isso que as minhas decisões não podem ser pautadas na carne. As minhas decisões devem ser pautadas no Espírito. E aqui a gente fica numa guerra constante, amigo. Porque é a carne versus o Espírito. Qual que eu vou alimentar mais? Eu vou alimentar a natureza carnal ou eu vou alimentar mais a natureza espiritual? Porque dentro de mim habita duas naturezas. Eu vou repetir isso. Dentro de mim habita duas naturezas, carnal e espiritual. Aquela que eu mais alimento é aquela que prevalece. Quem não tem o Espírito de Deus, somente a natureza carnal domina ele. Quem tem o Espírito consegue mortificar a carne, fazendo com que o Espírito prevaleça. Quem tem o Espírito é guiado pelo Espírito e não pela carne. Então Paulo, ele está falando algumas coisas que são bem interessantes. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Você vê, quem é carnal se inclina para as coisas carnal. Quem é carnal não ora, quem é carnal não gosta de ler a Bíblia, quem é carnal não gosta de esperar no Senhor, quem é carnal não gosta de coisas espirituais, não gosta daquilo que é espiritual, ele prefere o que é carnal, porque ele é carnal. Então ele vive pela natureza dele, ele vive pelos impulsos dele, pelas atitudes corruptíveis, pecaminosas, entende? É todo o tempo caminhando pela decisão da carne. Carnais são isso. Carnais preferem sempre agir na carne do que agir no Espírito. O que governa ele é a carne. O que impulsiona ele é a carne. Ele é influenciado, impulsionado pela carne e não pelo Espírito. Pois os que andam segundo a carne, caminham segundo a carne. Mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, é muito claro, quem é espiritual procura fazer o que é espiritual. Quem é carnal, procura fazer o que é carnal. Agora, é possível você ser espiritual e às vezes ser tomado por impulsos carnais? É possível. Quando o espírito está fraco, a carne prevalece. Quando você mata a tua carne, você age no espírito.
Por isso que é bom você sempre estar comigo aqui, todos esses devocionais, todo dia de manhã, ouvir a palavra, porque querendo ou não, você está fazendo o quê? Você está alimentando o seu espírito. Ouvir a palavra de Deus não é um desejo carnal. É por isso que na hora que você você vai orar, dá sono, na hora que você vai ler a Bíblia, dá cansaço, na hora que você vai fazer qualquer coisa que é espiritual, é difícil. Por que é difícil? Porque a tua carne não quer ser dominada pelo Espírito, ela fica lutando. Então a tua carne não quer que você ora, a tua carne não quer que você lê a Bíblia, a tua carne não quer que você busque, a tua carne não quer que você se consagre, a tua carne não quer que você tenha uma vida com o Senhor. Entendeu isso? A carne quer manipular as suas emoções, o seu corpo, a sua mente, para que o espiritual não domine você. Mas quando você é espiritual, você está declinado às coisas do Espírito, fazendo aquilo que convém ao seu espírito, tomando as suas decisões baseadas no Espírito. Está entendendo? É muito tremenda essa palavra. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha o que ele está dizendo para nós. Ó. O resultado da carne é morte. O resultado da carne é só dor. O resultado do Espírito é vida e paz. Toda decisão que você toma baseada no Espírito, ela vai trazer vida e vai trazer paz. Toda decisão que você toma baseada na carne, ela vai trazer morte. Vai te afastar de Deus, vai enfraquecer tua fé, vai cansar o teu espírito. Por quê? Porque decisões na carne trazem morte. Decisões no espírito trazem vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Ou seja, quando você se inclina para as coisas da carne, você tem a inimizade de Deus. Por que você tem inimizade de Deus? Porque não tem como você se relacionar com Deus na carne. Para você se relacionar com Deus, você tem que andar em espírito. Porque o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é na carne, é em espírito. Então, a carne, ela te distancia de Deus. Lembra o que Tiago fala? Tiago fala que todo aquele que é amigo do mundo, ser amigo do mundo é se tornar amigo também da sua carne. Todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo vive pelas suas impulsões, pelos seus impulsos, pela sua carne, pela sua vontade, pelo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Aí a Bíblia fala por que aquele que é carnal, ele tem inimizade de Deus? Porque ele anda contrário à vontade de Deus. A carne não quer satisfazer a vontade de Deus. Fala comigo, a tua carne gosta de orar? Tua carne gosta de ler a Bíblia? Tua carne gosta de fazer jejum? Tua carne gosta de fazer propósito? Tua carne gosta de ir para a igreja? Tua carne não gosta de nada disso. Tudo é difícil. Ah, pastor, hoje eu já consigo ter prazer. Você tem prazer porque hoje você é guiado pelo Espírito. Você se declinou para as coisas espirituais. Mas a carne, ela é oposta às coisas espirituais. Pelo contrário, ela sempre vai tentar lutar contra o teu espírito, para que as coisas espirituais não tenham controle e governem a sua vida. Tá certo? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não agrada a Deus, porque a carne é contrária à vontade de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está dele. Ou seja, se o Espírito está em mim, então eu não sou governado pela carne, mas pelo Espírito. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Ou seja, se Cristo está dentro de mim, eu já não sou dominado mais pela minha carne. O meu corpo morreu para o pecado. O meu corpo morreu para esses desejos corruptíveis, para esses impulsos pecaminosos. Por quê? Porque Cristo está dentro de mim. Tá certo? Eu morri para o mundo e agora nasci com Jesus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, o corpo está morto para o pecado, mas está vivo para a justiça. Eu estou vivo para fazer aquilo que agrada a Deus. Né? É igual Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo fala isso, já não vivo mais eu? Ele está falando o seguinte, eu já não vivo mais pela natureza antiga.
Agora é Cristo que vive em mim. Agora é Cristo que me governa. Agora é Cristo que conduz as minhas decisões, as minhas atitudes, as minhas emoções, o meu comportamento. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que está em vós e que habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, mas a viver. Somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se viveres segundo o Espírito, mortificareis as obras do corpo. Esse versículo aqui, ele é fundamental. Ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Ou seja, se eu vivo pela carne, eu morro. Mas se eu vivo pelo Espírito, eu vou ter vida. Sempre assim. Atitude na carne gera morte. Atitude no Espírito gera vida. Agindo pela carne, eu recebo morte. Agindo pelo Espírito, eu tenho vida. As atitudes espirituais são para me aproximar de Deus, são para ficar mais perto de Deus, são para me levar à eternidade com Cristo. A atitude na carne gera destruição e morte para a minha vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que muito nos ensina. O Senhor nos instruiu nesse dia de uma forma tremenda e poderosa. Por isso nós Te louvamos e queremos declarar o nosso amor, queremos declarar o quanto nós amamos andar pelo Espírito e ser guiados pelo Espírito. Fica conosco nesse dia. Dê um dia extraordinário para essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu instruções da palavra. Concorda que tem muita gente que precisa aprender um pouquinho mais nesse assunto? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube e compartilha com um amigo, com um colega, com um primo, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra da mesma forma que você recebeu. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Quando você se torna membro, você tem direito de prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40 da noite. Quando você comenta aqui embaixo, aparece o selozinho de membro que mostra, né, que você está apoiando o canal e, acima de tudo, você se torna um mantenedor desse projeto em propagar a palavra de Deus aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma semear no seu ministério. Mãe de Paz tem sido maravilhoso na minha vida. Eu queria muito que você não parasse com esses devocionais. Como é que eu faço para contribuir com a obra de Deus na sua vida? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entendeu a relevância da palavra do Senhor Jesus. Te aguardo aqui amanhã, às 6h da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração e fica com essa palavra na tua alma. Quem anda segundo a carne, vive para a morte. Quem anda segundo o Espírito, tem vida. A carne morte, o Espírito vive. O Espírito vida. Quem anda segundo a carne está declinado às coisas da carne. Quem anda segundo o Espírito está declinado às coisas do Espírito. Por isso que dificilmente a tua carne ela vai querer fazer o que é espiritual. É sempre mais difícil mesmo. Orar, ler a Bíblia, se consagrar, fazer propósito de jejum. É sempre mais difícil porque é a luta da carne contra o teu espírito. É por isso que para você fazer algo para Deus é mais difícil do que fazer algo para a sua carne. A sua carne sempre quer ter o governo da sua vida. Mas em nome de Jesus você entendeu que quando Cristo está em você, você não age mais pela natureza carnal, mas agora pela natureza de Deus, a natureza do Espírito de Deus sobre a sua vida. Até amanhã, um abraço.